Olá, querido professor, olá, querido aluno da nossa querida e gloriosa Escola Bíblica Dominical. O nosso desejo é que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem, aonde quer que você esteja nesse momento. Eu sou o pastor Kleber de Amorim, mais uma vez falo com vocês aqui diretamente dos estúdios da ADC-TV, a TV da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina, aqui no sul do mundo. Estaremos iniciando hoje, nessa pré-aula, o nosso segundo trimestre das lições de adultos da nossa querida CPAD. E vai ser um prazer extraordinário falar de um assunto que é prioridade número 1 da igreja nesses tempos modernos. Vamos falar sobre a família. Aqui então, com o pastor Elianai Cabral, estaremos estudando a lição que tem por título Relacionamentos em Família. Superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Olha que lição linda, muito bem feita, lindíssima essa capa, muito bem feita como tudo que a nossa querida CPAD faz. E hoje nós estaremos então começando esse trimestre. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você deixe o seu like, que você compartilhe nas suas redes sociais com seus amigos o nosso trabalho, para que a gente ganhe um pouco mais de relevância aqui nessa plataforma e alcancemos muito mais pessoas que, assim como você, eu e nós, se envolvem com a Escola Bíblica Dominical. E também dizer para vocês que temos uma novidade muito linda aqui da nossa ADC-TV. Nós temos a ADC-TV ela oferece muitos programas, lives ao vivo, nós temos uma grade extensa de programações e agora nós estamos criando o canal ADC Educacional. O link está aqui na descrição desse vídeo. Você pode entrar lá, você pode se inscrever no canal, você pode continuar nos seguindo especificamente quando o assunto for ensino lá pelo ADC Educacional. E lá também você pode curtir, compartilhar e você pode crescer conosco em graça e em conhecimento. Faça isso então. Aqui no link, na descrição do vídeo, há o link do ADC Educacional. Entre lá, se inscreva, compartilhe, divulgue e vamos fazer com que esse trabalho aumente para a glória de Deus. Então nós estamos iniciando o nosso segundo trimestre do ano de 2023, vamos para a primeira lição, e a primeira lição já estamos aí com o título aqui na nossa tela, como vocês podem ver, e o título é Quando a família age por conta própria. E aí então nós vamos chegar ao texto áureo. Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Gênesis 17, 19. E a verdade prática dessa lição vai nos dizer o seguinte: quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Nós temos a leitura bíblica que vai estar lá em Gênesis capítulo 12, do verso 1 até o 3, e depois no capítulo 16, do verso 1 até o verso de número 5. A introdução da lição está aqui na nossa tela, e nós chegamos no primeiro tópico da nossa primeira lição do segundo trimestre, classe adultos do ano de 2023, falando com o pastor Elianai Cabral sobre famílias. Primeiro tópico, Deus faz promessas a Abraão. E nada melhor do que começarmos com o patriarca Abraão, com toda a saga das suas jornadas ali pelo Oriente Médio, e acompanharmos o percurso da sua jornada nessa lição, e a ação divina sobre estas jornadas, a aliança, as promessas, o cumprimento da promessa e a forma como Deus se manifesta na família de Abraão, que dentro daquele sistema nômade do passado e patriarcal, Abraão é a coluna central daquela família constituída por sua esposa, depois seus filhos, também a concubina e todos os seus empregados. Na verdade, nós temos a família principal de Abraão ali e podemos dizer que toda a sua fazenda é extensão da sua família. E a partir de Abraão, todos aqueles que estão
envolvidos ou debaixo da autoridade da tenda de Abraão são com eles abençoados, são com ele abençoados. E aí nós temos a síntese para esse primeiro tópico da nossa pré-aula de hoje. Deus faz a promessa de uma grande descendência a Abraão. Essa é a promessa de Deus para Abraão. E a espera acabou gerando então dúvida. No meio do caminho veio a dúvida, mas o Senhor garante aquilo que promete. O que nos move até a promessa de Deus ter o seu cumprimento cabal é a fé. Então nós temos a palavra de Deus lançada, a promessa. A promessa de Deus, enquanto não se cumpre, ela então se revela como um mistério. E é o mistério que instiga a fé. Não existe fé sem o mistério. E aqui nós podemos começar a nossa aula já abrindo o entendimento dos nossos irmãos, que muitas vezes precisamos, ou na maioria dos casos, precisamos estar vigilantes, em esperança, nós precisamos estar em perseverança para o cumprimento da palavra de Deus na nossa vida, na história, e que os projetos de Deus se cumpram. Então, o mistério da promessa vai motivar em nós a fé. Porque se Deus fosse um Deus que revelasse toda a sua vontade em seus mínimos detalhes, Ele tornaria a nossa vida pragmática, uma vida sem o mistério, uma vida sem essa riqueza do envolvimento entre o céu e a terra através da adoração do homem para com Deus, num mistério muito grande que transcende a razão humana. Nós somos chamados para viver uma vida à altura do extraordinário. Nós não estamos no limite dos homens carnais. Nós, a partir do momento que nascemos de novo e estamos vivendo uma vida em esperança pela volta de Jesus e o cumprimento de suas palavras, nós saímos do ordinário e passamos a habitar o extraordinário. E o extraordinário de Deus, ele tem esse aspecto de composição. A palavra de Deus alçada, o mistério que envolve essa palavra, a esperança pelo cumprimento e a realização que vem de Deus e não nossa. Nessa lição nós vamos estudar também que nesse percurso da fé, crendo em Deus e sendo alimentados pelo mistério, no meio do caminho a gente também não pode tentar prover a Deus condições para que a palavra de Deus se cumpra, tentando, entre aspas, ajudar Deus no cumprimento da sua palavra. São tantas coisas que nós vamos aprender nessa lição e eu não posso me perder aqui, porque senão eu corro o risco de não conseguir chegar ao final da aula em um tempo justo e agradável para vocês que estão nos acompanhando aí. A nossa aula fica muito extensa, fica às vezes enfadonha e aí pode cansar os irmãos. Então vamos correndo aqui para o nosso... Já começa o primeiro tópico com o subsídio, ó. Subsídio, terra natal de Abraão. O comentário Unger vai nos dar aqui, então, alguns detalhes acerca da terra natal de Abraão. E ele diz aqui, as escavações de C.L. Woodley, em 1922, isso há um século atrás, até 1934, tornaram Ur um dos lugares antigos mais conhecidos do sul da Babilônia. Sob a famosa terceira dinastia, quando Abraão deixou a cidade, ela estava no auge do seu esplendor, como um centro comercial e religioso dedicado ao deus Lua, chamado Naná. Foram descobertos os famosos zurigates, templo e recintos sagrados ao deus Lua. Ainda ele continua. Então, fontes cuneiformes, aqueles caquinhos de barros escritos, confirmam a existência de Harã no século XIX e XVIII antes de Cristo, quase 2000 anos antes de Jesus. Você vê que Moisés vai ter a experiência da sarça ardente por volta de 1500 anos antes de Jesus, e nós temos anterior a Moisés a história do patriarca Abraão, que Moisés vai resgatar no Gênesis, quando eles estão no êxodo do Egito. Então, no êxodo ele tem a revelação, e aí ele vai escrever o Pentateuco e vai buscar as origens do seu povo, do mundo e da criação, como se vê lá em Gênesis, do capítulo 1 até o versículo 11, e aí entramos em Abraão, e essa história está ocorrendo ali por 19, 18 antes de Cristo. A cidade é mencionada nos documentos assírios como Arranu,
ou Aram, Aranu, que quer dizer o caminho, porque ficava na grande rota comercial do Oriente para o Ocidente, entre Nínive, Damasco e Carquemes, no Egito. Sai lá da Mesopotâmia, vem vindo ali pela terra da Palestina e desce até o Egito. E ainda, continuando aqui nesse subsídio, para que você não pense, a história de Abraão é uma fábula, tanto que nós temos Israel hoje, temos as histórias dos reis de Israel, então estamos falando de algo que a história afirma ser verdade, as jornadas de Abraão. Tanto que do Gênesis 1 até o Gênesis 11, muitos dizem que ali há relatos que estão na categoria dos mitos. Já de Abraão em diante, nós já estamos falando de uma raça, deixa eu usar esse termo, de uma ascendência étnica que parte de Abraão e se forma por aquela região. Então ela já está mais estruturada na história e nós temos a realidade dos povos dos quais nós vamos falar hoje aqui, Canaã, Harã, o Egito, a Mesopotâmia, o Israel, tudo isso já contemplado na história. A arqueologia tem comprovado a vida seminômade dos patriarcas, conforme descrito em Gênesis, na Idade Média do Bronze. Sabe-se por escavações da existência de Siquém, de Betel, de Dotã, de Gerar, de Jerusalém, naqueles tempos remotos, Salém, nos dias de Abraão. Canaã era o nome antigo da Palestina e que parece ter se derivado do Hurrita, né? Lá do idioma dos Hurritas, com o significado pertencente à terra da púrpura vermelha. Então eles saíam lá de Ur, desciam a Canaã, a terra da púrpura, para comprar então essa especiaria para tingir os seus tecidos, aplicado aos mercadores do corante púrpura, obtido nas conchas de Murex, lá na costa da Fenícia. Então aqui um apanhado histórico para a gente então estar firmes no relato bíblico e a partir dele tirar lições para a nossa vida. Então no primeiro subtópico, o encontro de Deus com Abraão. Então Abraão vinha de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais, desde que ele saiu de Ur até chegar em Harã, e as passagens bíblicas estão ali. Trouxe para vocês aqui um mapa, onde você vê aqui no canto essa pontinha azul, a pontinha do Golfo Pérsico, vai subindo os dois rios Tigres e Eufrates, que vai formando a Mesopotâmia, a parte aqui de cima é o crescente fértil, e aí Harã está lá em cima, e depois Abraão vai descer para Canaã. Então temos esse mapa, ele está saindo então de Ur, vai a Harã, para depois descer a Canaã. E aí, entrando o casal Abraão e Sarai não tinha filhos, entretanto, melhor dizendo, eles não tinham filhos, e no capítulo 12 de Gênesis, o patriarca tinha 75 anos de idade, quando Deus lhe prometeu uma grande descendência, como está lá em Gênesis 12 e 4. Mais um subsídio aqui para vocês. A grande viagem para Canaã, e a Bíblia tinha razão. Esse aqui eu tirei do livro E a Bíblia Tinha Razão, né? Lá eu tirei do comentário Unger. Agora que eu estou usando um subsídio do livro best-seller de Werner Keller, E a Bíblia Tinha Razão. E ele vai dizer aqui, o caminho de Harã, pátria dos patriarcas, para a terra de Canaã, terra da púrpura, compreendia uma extensão de 1000 quilômetros. Então, olha só, de Harã até Canaã, voltemos aqui no mapa, que de cima aqui embaixo, 1000 quilômetros. Olha quanta coisa está acontecendo no cenário que estamos montando para falar de família hoje. Dirigia-se para o sul, descendo o rio Belique, e ia até o Eufrates. Prosseguia por um caminho de caravanas milenar, passava pelo oásis de Palmira, a bíblica Tadmor, continuava até o sudeste, ao lago de Genezaré, onde Jesus morou, lá em Cafarnaum, em volta do lago da Galileia, do mar da Galileia, ou lago de Genezaré. Era uma das grandes estradas comerciais que, desde os tempos remotíssimos, levavam do Eufrates ao Jordão,
dos reinos da Mesopotâmia, do grego terra entre dois rios, Tigre e Eufrates, até as cidades fenícias da costa do Mediterrâneo, chegando até o Egito e o Nilo. Continuando ainda com Werner Keller, aqui na Bíblia Tinha Razão, em nosso tempo, quem quer que deseje seguir o caminho de Abraão, precisará de 4 vistos, então. O da Turquia, o da Síria, o da Jordânia e do Estado de Israel. O longo trajeto atravessava apenas um grande estado, que era o reino de Mari. Então todo esse percurso que você viu ali naquele mapa era o reino de Mari. A primeira a cidade que Abraão deve ter tocado em sua peregrinação é a cidade de Damasco, que até hoje ela está estabelecida e é a capital da Síria. Então aqui nós temos a capa antiga do best-seller E a Bíblia Tinha Razão, e a que eu tenho é essa mais recente aqui da editora Melhoramentos, E a Bíblia Tinha Razão. Compre junto com o livro Povos, Tribos e Nações do Mundo Antigo. São 2 livros que vocês precisam ter para começarem o estudo sobre geografia bíblica e arqueologia bíblica. Temos ainda no primeiro subtópico, no capítulo 15, o Senhor faz uma promessa específica de um herdeiro. E finalmente, quando Isaac, o filho da promessa, nasceu, o patriarca tinha 100 anos. Se vocês pegarem essas passagens aqui, do Gênesis 12 ao Gênesis 21, vocês vão pegar essa informação aqui que o pastor Elienay nos dá. Abraão então esperou 25 anos. Vocês vão ter de 75 anos a 100, do capítulo 12 ao capítulo 21 do livro do Gênesis. Vocês vão ter 25 anos e vocês vão ter 6 aparições de Deus falando com Abraão nesse interregno. Então nós temos 25 anos, 6 aparições, e isso fala de 4 anos e alguns dias ou meses, né, na divisão do ano, quase 4 anos e 2 meses de aparição e aparição de Deus em uma média. Isso nos ensina que, como pentecostais, como pessoas que acreditam na continuação dos dons, nós acreditamos na palavra profética na boca de pessoas que Deus tem levantado para trazer recurso à igreja do Senhor, aos ministros do altar do Senhor, etc. Mas esses 25 anos de espera com 6 aparições de Deus de 4 em 4 anos nos sugerem que nós não podemos viver nessa ansiedade por uma nova profecia, próximo passo, ou sendo totalmente guiados, teleguiados, como se fôssemos máquinas, robôs, e Deus estivesse nos conduzindo em tudo. Somos agentes morais livres, em primeiro lugar, tanto que Deus, por amor, nos deu liberdade, inclusive incorrendo o perigo da queda, que é uma realidade, e o mal consequente disso é o que transtorna o mundo, mas o Senhor tem o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, e as coisas estão acontecendo debaixo de um controle da égide de Deus. Então nós precisamos ser maduros o suficiente para ouvirmos a voz de Deus e, a partir da voz de Deus, iniciarmos um ciclo que vai, de tempos em tempos, sendo visitado por Deus até que tudo se complete na nossa vida. Um ciclo maior, com pequenos ciclos que se cumprem e o Senhor estando conosco na jornada, garantindo que cheguemos até o final. Então essa é um grande ensinamento, essa é uma grande lição que podemos tirar de 25 anos de espera, entre a promessa, o mistério, a fé que nos move ao cumprimento, Deus aparecendo de tempos em tempos, alimentando e fortalecendo a nossa fé, dizendo que entre uma palavra e outra palavra de Deus, nós precisamos fazer a nossa parte. E eu coloquei ali, naquelas letras marrons, como fosse um subsídio, a promessa de um filho incluía uma descendência tão numerosa quanto as estrelas. Gênesis 15, 5. E um Isaac muito maior, que seria o quê? Que seria o próprio Jesus Cristo. Então, a promessa se cumpre em Isaac, assim como o nascimento de Jesus é o grande Isaac, a grande promessa para o mundo. E a partir de Jesus, a descendência de Abraão de fato se forma, os salvos, a igreja, eu, você, nós que estamos aqui hoje. Então, nós podemos continuar.
Dúvida da espera. E aí, nesse tópico, eu coloquei um subtópico ali para vocês. Ó. Mas antes do subsídio, vamos lá no primeiro parágrafo. Após a promessa, veio uma preocupação a Abraão. Como isso pode acontecer? Eu não tenho filhos, só tenho aquele escravo ali, o Damasceno Eliezer. Então, esse questionamento revela que a fé de Abraão, de certa forma, ela estava em crise. A palavra de Deus o elevou, o força a habitar uma altura muito grande da fé, e ele talvez esteja com medo de habitar lá. Sarai era estéril, como diz ali o texto da nossa lição. E aí eu coloquei como subsídio para todos nós aqui, ó, o paradoxo da fé. Abraão, ele ouviu a voz divina, mas não compreendia Deus plenamente até então. Ele ouve a voz de Deus, ele vai até Canaã, ele inicia uma jornada de fé, ele deixa a sua casa, a sua parentela, a sua terra, mas ele não tem o significado final daquilo tudo. Ele obedeceu a voz, mas ele está no mistério e ele está também numa escola de Deus. Eu coloquei ali também no subsídio, então, vem esse paradoxo, né? De alguém que ouviu a voz de Deus, mas não entendeu a vontade de Deus plenamente, e a gente precisa ajustar isso, ouvir a voz de Deus e compreender a vontade de Deus. E aí, a revelação de Deus, nesse percurso de fé, vai sendo progressiva. Mas a salvação de todos nós que cremos e estamos aprendendo ainda a crer, é que a revelação de Deus há um impacto tão profundo que ela é maior do que a capacidade da nossa razão em se ajustar diante da revelação divina. É como Saulo de Tarso que cai no chão, é como aquela pessoa que em momentos específicos da sua jornada, quando chegam as circunstâncias e contingências, ela tenta voltar atrás, ela tenta fugir do projeto de Deus e ela não consegue. Por quê? Porque a revelação de Deus a impactou de uma forma tão grande que ela não consegue nem mesmo mais se afastar de Deus. 3. Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Deus diz ali, ó, Gênesis 15:4, este, o Damasceno Eliezer, não será o seu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. Esta será gerada, esse será o teu herdeiro, Isaque, lá em Gênesis 15:4. Então, como subsídio ali, ó, em marronzinho, ó, Deus socorreu Abraão em sua limitação fideísta, na sua fé pessoal. A revelação, ela supera a nossa razão. E aí depois Deus impacta com a revelação ainda mais através da palavra. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Deus é todo poderoso, mas não somente pode fazer tudo. Deus é todo poderoso, mas não pode fazer tudo deliberadamente. O que isso quer dizer? Estamos sobre leis naturais. Nós temos, então, gerações que irão nascer, uma história que tem que se cumprir. O beneplácito da vontade de Deus, ele se estende por toda a história. Ele é o Senhor da história e ele pode fazer todas as coisas, mas nós estamos presos ao tempo e ao espaço. Um filho tem que levar 9 meses para nascer, por exemplo. Tudo tem um tempo determinado. Se Deus quisesse, ele faria num estalar de dedo que tudo acontecesse e tudo acabasse no exato momento, e aí então todo o seu projeto redentor da humanidade se cumprisse. Mas ele não pode ir contra ele mesmo, ele é todo poderoso, mas ele não vai fazer tudo deliberadamente contra as leis que ele mesmo estabeleceu. Então as gerações precisam nascer, se desenvolver, a nossa cognição, a nossa inteligência, a nossa capacidade de compreensão do livro das obras de Deus, a natureza, da própria revelação de Deus, quando ela chega em nossa vida, a fé vem pelo ouvir e do ouvir a palavra de Deus. Então tudo isso precisa estar ordenado sobre a lei de Deus a acontecer no seu devido tempo. Então Deus não vai antecipar o que ele já colocou no seu coração que aconteceria. Então ele é todo poderoso, ele fala, lá na frente ele cumpre, mas o tempo, as estações, os momentos precisam acontecer porque Deus assim estabeleceu. Então Deus pode fazer tudo? Pode, mas ele não faz tudo deliberadamente, tudo obedece
um querer de Deus. E aí, então, eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus, compreender o projeto e obedecer, para que eu não entre nos paradoxos da fé e acabe, então, de alguma forma, alterando o projeto de Deus na minha vida. Chegamos no segundo tópico da nossa lição. No primeiro, nós aprendemos sobre as jornadas de Abraão, o impacto da revelação divina com relação à sua descendência. Deus está descrevendo do porquê de todo aquele movimento da sua fazenda, da sua família, por um caminho enorme de milhares de quilômetros, como a gente viu ali, só de Harã a Canaã, 1.000 quilômetros, fora de Ur até Harã, então são mais 1.500 quilômetros no mínimo. Então, Deus ele explicou, é porque eu quero fazer de ti uma grande nação e quero te estabelecer na face da terra e no futuro abençoar todas as famílias da terra. Olha quanta coisa aconteceu durante a vida de Abraão, na vida de Israel, na plenitude dos tempos com Jesus vindo, e agora a igreja que na dispensação da graça, na mesma dinâmica de Abraão, está esperando Jesus voltar, e esse mistério é que sustenta a nossa fé e a perseverança dos santos. Muito lindo estudarmos isso, mas agora vamos falar da família, do plano de Deus na família de Abraão. Chegamos então no tópico 2 da nossa lição, e o tópico do 2 tem por título a interferência no plano de Deus. Deus ele é soberano? Sim. Ele é todo-poderoso? Amém. Ele pode fazer todas as coisas deliberadamente? Não. Já aprendemos isso. Os homens são agentes morais livres? Fato. Eles podem, de alguma forma, interferir nos planos de Deus? É isso que nós vamos agora aprender nesse segundo tópico, que tem por síntese assim, o seguinte texto. A precipitação de Sarai, então olha a palavra interferência, ela tem uma ligação direta à precipitação de Sarai. Gerou consequências na família que reverberam até os dias atuais entre duas nações antigas, Israel e os palestinos, ou os filisteus de antigamente. Da lição, pelo processo natural, Sarai não podia gerar filhos. E ela persuade Abraão a tomar a serva egípcia Agar e com ela fazer esse filho. E aí, como subsídio, eu coloquei ali, o casal deve se equiparar, evitando o jugo desigual. No primeiro tópico falamos das jornadas de Abraão, numa análise contextual e geográfica. Aqui vamos falar diretamente de família, que é o propósito do nosso trimestre. O casal deve se equiparar, evitando o jugo desigual. E muitas vezes a gente acha que o jugo desigual é uma pessoa que está na fé com outra que não está na fé. Mas o jugo é a equivalência, a equinamidade. E aí nós precisamos entender que o casal deve estar no mesmo nível. Que nível é esse? No mesmo nível de fé. O esposo deve olhar para a esposa que não tem o mesmo nível de fé e provocar o amor do Senhor no coração dela. A esposa percebe no marido uma deficiência na fé, ela deve instigar o marido a amar o Senhor. A fé não pode ser forçada, ela pode ser induzida. E nada melhor que o nosso exemplo de devoção ao Senhor, de amor ao Senhor. O segredo da vitória na adoração é o amor ao Senhor. Não adianta nós colocarmos jugos nas pessoas, precisamos ensiná-las a amar a Deus. E esse amor ao Senhor é a fonte que vai abastecer a fé. Temos então outra equivalência, a moral, não é? Piadas sujas, um vocabulário terrível, vestimentas inadequadas, sensualidade, libertinagem. Nós temos ali a indecência. Nós temos muitos maus hábitos que afetam a moral e a ética das pessoas. Então, o casal deve estar unido. Então, as santas mulheres de Deus precisam se vestir
como santas mulheres de Deus. E o que é uma santa mulher de Deus? É uma esposa, é uma boa mãe, é uma pessoa que une filhos ao pai, ela é o amálgama da família, e ela é o amálgama da família com a sociedade, e ela é uma pessoa de extremo caráter e de fidelidade. Sobre a aura feminina repousa uma responsabilidade imensa. Os maiores heróis, os homens mais fortes do mundo, amam suas esposas e veneram suas mães. Então a mulher ela tem que ter essa responsabilidade, assim como o homem deve ser o provedor da casa, o homem deve ser o guardião da casa, o homem deve ser aquele que tem o ímpeto pelos projetos e a realização desses projetos. Ele é a força motora da família, e a moralidade do homem deve estar de pé, também nas suas vestes, no seu traje, na questão da sexualidade. Nós temos esse problema da poligamia no Antigo Testamento. Alguém diz, era permitido. Não é que era permitido. Era um hábito daquela época, e a Bíblia é uma revelação que está contemplando a história, e ela está falando do que está acontecendo. Não foi Deus que instituiu a poligamia, foram os homens naquela região, e então, por diversos e vários motivos que não cabe-nos aqui ainda falar, a poligamia é uma realidade, a Bíblia contempla, mas não é o ideal de Deus. Então o homem não pode proceder como Lameque, dos filhos lá de Caim, que matava, que instituiu a poligamia e que se orgulhava das suas muitas mulheres e da sua violência em assassinar pessoas. Então olha quanta coisa. O jugo desigual na fé, na moral, na ética, na espiritualidade. Casais devem orar juntos, casais devem ler a Bíblia junto, casais devem dialogar sobre as coisas de Deus juntos, terem finanças equiparadas juntas, certo? Não pode haver contas separadas. Fale tudo isso na igreja com muita liberdade, porque esses são jugos que devem ser quebrados pela unção de Deus nessa lição. Formação acadêmica. Muitos casais estudam juntos, a gente conhece vários. Depois de já terem carreira, a vida estabelecida, querem continuar estudando, os dois vão estudar, os dois vão então conquistar mais conteúdo acadêmico, etc. Então o jugo é algo que equipara marido e mulher em várias esferas da sua vida conjugal. Essa tentativa de ajudar Deus no cumprimento da promessa de um filho foi uma atitude precipitada também de Abraão. Um casal crente consulta a Deus em tudo. Abraão devia convencer sua mulher a esperar em Deus. É a questão do jugo que eu acabei de falar. Os dois vacilam na fé. No capítulo 15, Abraão é um homem de fé. No capítulo 16, ele prefere ouvir sua mulher. Ele ouviu então Sarai. Abraão aquietou-se e preferiu aceitar o argumento dela e não acreditar no milagre de Deus. Abraão ele tinha essas inconstâncias. Lá no Egito ele quase que perdeu Sara também. Subsídio para esse subtópico ali, o casal deve criar um ambiente sadio de diálogo, de interação de propósitos e eleição de prioridades. Para onde nós estamos indo é o propósito. E o que nós faremos na caminhada são os passos, cada passo a prioridade, prioridade 1, 2, 3, e eles vão andando ordenados, e aí eles estão na mesma fé, na mesma visão, no mesmo propósito, com a mesma meta, e aí não acontece isso que aconteceu com Abraão e Sarai. Os dois deixaram a lógica da fé, então eles interferem no desígnio de Deus. Pode significar o desvio da vontade divina aqui. E aí nós temos que colocar nessa equação a eternidade de Deus, onde tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Nós temos a presciência divina que dá eternidade. Ele vê o nosso antes, durante e depois, porque na eternidade não há fração de tempo e Deus não pode ser dividido. E nós temos a liberdade dos agentes morais livres. Essa é uma conta complexa e as probabilidades elas estão nas potências infinitas, não dá para calcular. Mas da eternidade Deus já previu tudo isso e Ele sabe o que vai acontecer. É certo que Deus atende orações e nesse mistério que envolve a eternidade de Deus, sua presciência e a liberdade dos agentes morais livres,
nós temos ainda a provisão e a providência, e temos a oração dos seus filhos e o pecado dos iníquos. Tudo isso vai afetando essa relação entre o céu e a terra, o tempo e a eternidade, e aí então as coisas vão acontecendo. Nós podemos sim não alterar, mas interferir nos planos divinos. Judas, ele traiu Jesus, mas a cruz era o ponto final do nosso Salvador para que pudéssemos estar aqui. Ele poderia ter não negado Jesus? Poderia, mas não evitaria a cruz ali na frente. Então, no final, os propósitos de Deus vão se cumprir. Mas no percurso, nós podemos sim gerar algumas situações constrangedoras, como é o caso de Deus, como é o caso da história hoje, mostrando Israel e os filisteus naquela situação toda, os palestinos, melhor dizendo, que são os antigos filisteus, e os filhos de Ismael, que são os árabes, que por sua vez são muçulmanos. Nem todos os muçulmanos são árabes, mas a grande maioria dos muçulmanos são árabes. Temos os persas, que hoje são os iranianos, os caldeus, que são os iraquianos, que ficaram muçulmanos lá na frente. Os ismaelitas são os árabes, e os árabes são filhos de Abraão, e hoje tem essa questão com Israel. Então olha quanta coisa, através de uma decisão errada, lá na frente a gente pode gerar. O problema da precipitação. Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus. O casal não conseguiu evitar as consequências desastrosas, né? E aí, então, nós temos, como eu já falei, esses conflitos todos dentro de casa, né? Então, muitos conflitos são gerados nos lares por causa de atitudes precipitadas da parte dos cônjuges. E aí existem consequências de atitudes que elas não vão sair da nossa vida, como, por exemplo, alguém que trai e faz um filho fora do casamento. Como é que nós vamos gerir uma situação dessas? Temos o perdão de Deus, a reconstituição da família, a reconciliação do casal tal, mas o rebento está lá. Então é contra estas consequências que a palavra de Deus nos previne a crer, a acreditar, e nada melhor do que andarmos no jugo igual, como nós falamos ainda há pouco. Então, o que acontece hoje na história da humanidade, dos conflitos de Israel com os povos à sua volta, são provas do relato bíblico. E aí nós vamos chegar no terceiro tópico da nossa lição, já indo para o final da nossa lição, as consequências de uma decisão precipitada. Uma decisão precipitada gera consequências que vão desde conflitos na família a equívocos acerca de Deus, da compreensão de Deus. Quantos filhos que não conseguem mais ficar na mesma igreja dos seus pais por conflitos geracionais e por esses equívocos acerca de Deus. Então precisamos ser humildes para, no mínimo, estabelecer na nossa casa um padrão de adoração a Deus que agrade de fato a Deus e una a nossa família. O conflito na família de Abraão é o primeiro subtópico, então, do nosso terceiro tópico dessa pré-aula. Aí, então, o texto vai nos dizer que a precipitação do casal acabou criando um conflito entre Abrão e Sarai. Agar sentindo-se privilegiada dentro da casa de Abraão, visto que ele estava dando atenções especiais para com ela por causa de seu filho em seu ventre, provocou ciúmes em Sarai. Aí eu coloquei aqui um subsídio para vocês, conflito, conceitos, sinônimos. Então aqui o conflito gerou-se, né? E qual é o conceito de conflito? Profunda falta de entendimento entre duas ou mais partes. As partes aqui são Abraão, Sara e Agar. O ato ou estado, o efeito de divergirem acentuadamente ou de se oporem duas ou mais coisas. Isso eu tirei lá do dicionário Oasis, lá da edição de 2001. Sinônimos de conflito agora. Olha quanta coisa está acontecendo na casa de Abraão. Divergências, oposições, desacordos, discórdias, discordâncias, antagonismos, desavenças, desentendimentos, dissidências,
desinteligências, dissensões, dissentimentos, incompatibilidades, inconformidades, choques e revoltas. Podemos alterar os planos de Deus? Não. Podemos interferir? Sim. Ficaremos incólumes à interferência? Não. E é aqui que nós precisamos, nessa lição, refletir com os nossos alunos. Olha, um conceito, conflito. Quantos sinônimos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sinônimos. E se procurar, a gente pode achar bem mais, né? A fraqueza de Abraão. Depois de toda a experiência com Deus e de ouvir as suas promessas, Abraão optou pela fraqueza. Não teve firmeza para persuadir Sarai a confiar em Deus e em suas promessas, como está lá em Gênesis 16:6. Não podemos apenas olhar para as soluções humanas, gente. Há momentos que só a mão de Deus ela pode operar o milagre. Tenhamos então sensibilidade espiritual para discernir o que só depende única e exclusivamente de Deus. E aqui eu trago mais um subsídio para vocês nesse segundo subtópico do tópico 3. Principais fraquezas pessoais. Isso aqui é bacana para você explorar na sua aula lá. Olha lá. Primeiro, a impaciência. Veja, a promessa gera o mistério suscita em nós a fé e a fé a perseverança. Mas daí chega no meio do caminho então a impaciência. A paciência é uma qualidade da prudência. Prudência é a arte de você evitar o mal. Quando você é paciente, você é prudente e evita o mal. O impaciente, por exemplo, é o contrário disso. Então eu sei que a impaciência é o contrário da prudência também. O egoísmo, interesses pessoais acima de tudo. O que eu ganho com isso? E nesse tempo de relações comerciais, financistas e rentistas, né? O que eu ganho por estar aqui dando essa pré-aula com vocês? Eu ganho fama, eu ganho dinheiro? Qual é o dividendo? E no reino de Deus as coisas não são mensuradas pelos valores que os homens elegem como essenciais para si. Então o egoísmo não é um bom sentimento para aqueles que estão debaixo da promessa de Deus, muito menos para o casal, um em relação ao outro. Ciúme, medo de perder alguém ou alguma coisa. São pessoas, e isso aqui tem a ver com aqueles, pode desembocar, né, naqueles crimes passionais, da paixão, da posse, da possessão. Então o ciumento ele é possessivo, é como se fosse dominado por um espírito demoníaco que toma conta da vida de uma pessoa. Aquela pessoa está possessa de demônios. O ciumento está possesso de um sentimento terrível. Ele pode estar possesso por um demônio que lhe engana. Então o ciúme é um sentimento muito contrário ao Espírito de Cristo em nós. Covardia, comportamento de quem não possui coragem. E a coragem é uma virtude cardeal, segundo Tomás de Aquino. Entre a potência, a possibilidade e o ato, a plenitude da promessa em nós, há um caminho que nós precisamos então nos livrar dos vícios, como foi estudado na lição 13 do trimestre passado, e na contramão dos vícios através da virtude, certo? E a coragem é uma virtude. 5. Ignorância contumaz. Ninguém será salvo pela santa ignorância. É o conformismo com a mediocridade. E muitos cristãos evangélicos pentecostais, eles acham que o Pentecostes é o fim em si mesmo, indo num culto, dando lugar na terra, falando línguas estranhas, profetizando, dando glória a Deus e aleluia. Se fosse só isso, o pentecostalismo ele se perderia dentro dele mesmo e não teria sentido. Mas nós precisamos crescer em graça e em conhecimento. E não podemos nos conformar à mediocridade. E por fim, ressentimento. Confusão de sentimentos, a confusão de sentimentos. Ressentimento é uma emoção que foi descrita como uma mistura de decepção, de nojo, de raiva e de medo. Então, nessa lista de 6 itens aqui, a gente pode então destacar as 6 principais fraquezas do ser humano. Então você se utilize dessa lista, inclusive para a prática na sua vida. Indo já para o final da nossa pré-aula, quando Sarai diz a Abraão,
o que o Senhor me tem impedido de gerar, parecia estar afirmando que Deus havia falhado com ela para gerar filhos. Ela afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus, preferiu decidir por si. Seu coração carnal fez com que desprezasse a fé. Famílias que seguem a vontade de Deus, famílias que não vão, como diz o título da nossa lição de hoje, agir por conta própria, são famílias que estão na presença de Deus e que se movem pelo Espírito Santo. Abraão não foi tanto... A fraqueza de Abraão não foi tanto a de não agir sabiamente com Sarai, quanto a convencê-la a acreditar no milagre de Deus em sua vida. Sua esposa precisava de uma experiência com Deus para entender que seu marido tinha razão no que ela dizia. Os homens de Deus, eles são mentores espirituais das suas casas e eles são chamados a governar as suas casas com sabedoria. 1 Timóteo 3, 5 e 6. Então aqui eu trouxe para vocês também esse subsídio sobre a opinião acerca de Deus. E é muito bacana estudar isso aqui, que também é um assunto abordado por Tomás de Aquino, onde ele faz referência direta a Aristóteles, que é o filósofo da lógica. Aí ele vai falando sobre as camadas de opinião. E a gente precisa aprender um pouco com essas verdades para poder estabelecer princípios na nossa vida. Falei de 6 tipos de fraqueza e agora eu vou falar de 4 tipos de opinião, para que a gente, quando esteja diante de Deus, a gente não esteja preso a conceitos nossos, frutos da nossa ignorância louvada, mas que a gente procure, através da virtude, do crescimento espiritual, sair da primeira camada e se aprofundando em Deus, se aprofundando ou se elevando na presença de Deus. Primeira opinião, então, é a temerária, contra as evidências. No caso de Sara, a prosperidade divina na jornada de sua família. Então, no deserto, Deus prosperou Abraão de forma extraordinária. Naquela guerra lá contra os reis confederados, quando ele se encontra com Melquisedeque, o Abraão, tudo aquilo era prova de que Deus estava com eles. E contra as evidências, Sara não quis acreditar na palavra de Deus. A opinião razoável, a que parte do bom senso, da observação da ordem das coisas, que se submete ao senso comum. Aqui a pessoa já está manifestando um certo tipo de humildade, ela se adequa ao ambiente e ela já não pensa por si só. Depois nós temos a dialética, do diálogo, da conversa, dos dois campos que interagem na busca pela verdade, que parte da lógica, de opiniões abalizadas. Exemplo, sexo seguro se chama casamento. Essa é uma lógica incontestável. É uma opinião abalizada. Você, dentro do casamento monogâmico e heterossexual, você reduz a 0 a chance de você, como digo ali no texto, evitar doenças sexualmente transmissíveis, inclusive a morte através delas. Quem é que pode negar uma verdade dessa? Que dentro do casamento a chance é 0 de eu pegar uma doença sexualmente transmissível. Se os dois forem fiéis, é claro. E a opinião científica é a ciência que se baseia no contraponto das ideias, na dúvida honesta, na busca constante pela verdade. Então, quando a gente chega naquela camada superior da opinião, a gente sabe que a dúvida, ela também procede do medo, e o medo é um bom e um nobre sentimento que nos impede de nos aventurarmos no caminho do erro. A gente é muito impulsivo, tem opiniões temerárias e acaba... Então vem o medo, a gente vai então criando a prudência, a gente já está com muita maturidade, conhece a Deus e a gente vai relevando, e uma verdade ela precisa resistir à contraposição da ideia. É como se diz lá, eu estudei administração de empresas e se falava da brainstorm, que é a chuva de pedras. Você tem uma ideia, um projeto e você tem que submetê-lo a uma chuva de pedras para ver se ele resiste. A ciência verdadeira é aquela que se deixa a criticar e ela resiste às críticas e no final ela emerge das pedras como a vencedora do
diálogo. Então esses são os 4 tipos de opiniões que você vai encaixando com outros subsídios que acrescentarão em muito a sua aula, a primeira aula desse segundo trimestre de 2023. Chegamos à conclusão da nossa lição. As pessoas que estão envolvidas aqui nesse expediente necessitam muito da sua oração. Orem muito por nós para que a gente continue. Curta, compartilhe e que você tenha uma próspera aula nesse próximo domingo. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.